Nova contratação do Flamengo, o goleiro Andreu não vai poder estrear amanhã contra o Vasco da Gama. Daqui a pouco eu explico para vocês. Tem também informação de Felipe Luiz, que pode comandar o Flamengo amanhã diante do Clássico Carioca. E também informação, nação, sobre Michael, que falta bem pouquinho para se transferir para o Santos Futebol Clube. E olha só, tem informação de Paquetá, o Flamengo aceita pagar a pedida do West Ham de 45 milhões de euros. E por falar em Paquetá, nação, ele foi no CT hoje do West Ham, mas não treinou novamente. Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde de terça-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também, dá uma hypada no canal também que ajuda bastante. Valeu, galera! Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão Flamengo que agora, ó, nesse exato momento, 4h30 da tarde que eu estou gravando esse vídeo, os jogadores estão se apresentando lá no CT do Ninho do Urubu, lá no campo do Ninho do Urubu, para iniciar o último treino antes da partida contra o Vasco. E olha só, o time sub-20 e o time principal vão treinar no mesmo horário. E hoje vai ser definido se o Flamengo vai utilizar jogadores do time principal junto com o Sub-20, né, para enfrentar o Vasco amanhã às 9h30 da noite pelo Campeonato Carioca. É isso mesmo, nação? E a gente que pode contar com o técnico Felipe Luiz na beira do gramado também. Olha só aqui, ó. Flamengo pode ter Felipe Luiz na beira do campo no Clássico diante do Vasco. Olha só aqui, o Flamengo que pode ter Felipe Luiz, né, nação, comandando o Flamengo diante do Vasco. Nessa quarta-feira, às 21h30 no Maracanã. A informação é do jornalista Mauro César Pereira, do UOL. Para evitar o risco de disputar o quadrangular contra o rebaixamento, o rubro-negro admite a possibilidade de relacionar alguns jogadores do elenco principal. Nesse momento, o entendimento interno é de minimizar qualquer tipo de constrangimento. E até o técnico Felipe Luiz pode ficar diante do comando do Flamengo para enfrentar o Vasco nessa quarta-feira. Flamengo não quer, né, cara, sofrer esse constrangimento de jogar um quadrangular para disputar o rebaixamento, o não rebaixamento, né? Pelo amor de Deus. E além disso, né, são 6 jogos, o que atrapalharia bastante o Flamengo na sua temporada 2026. Então, esse treino de agora à tarde, que está acontecendo nesse momento que eu estou gravando, às 4h30 da tarde, vai ser definitivo para o Flamengo relacionar, né, os jogadores que vão enfrentar o Vasco. Eu acho, na minha opinião, eu acho que o Flamengo vai ceder alguns jogadores sim para enfrentar o Vasco. Por exemplo, Emerson Royal, que vem treinando muito bem. Tem também o Vitão, né, que pode fazer dupla de zaga com o Iago. Tem também o Ayrton Lucas, que é sempre bem fisicamente. Tem o Everton Araújo e o Alan, que foram reservas quase o ano inteiro, né? Não jogaram muito assim. Tem também o Michael também, que foi reserva também. E tem o Pedro também, né, nação? O atacante Pedro, que passou a maior parte da temporada passada se recuperando de lesão. E olha só, a gente tinha o Andreu, que poderia estrear pelo Flamengo já nessa quarta-feira contra o Vasco, mas infelizmente parece que ele está fora de cogitação para enfrentar o Vasco, hein, nação? Olha só que informação, ó, do Rodrigo Lima, do Coluna do Fla. Olha só aqui, ó. Andreu está fora do jogo entre Flamengo e Vasco. A documentação do goleiro só chegou hoje. E por ser feriado no Rio de Janeiro, a Federação do Rio de Janeiro está fechada. Com isso, o Flamengo não irá conseguir regularizar o atleta a tempo do Clássico que acontece nessa quarta-feira, dia 21, contra o Vasco da Gama. Mano, hoje é feriado no Rio de Janeiro e o Flamengo conseguiu trazer a documentação hoje. Com isso, está fechado hoje a Federação do Rio, não dá para regularizar hoje. Parece que amanhã não dará tempo de regularizar, amanhã há tempo dele disputar o Clássico contra o Vasco. Vamos aguardar, quem sabe, né? Um jeitinho aí brasileiro aí, né? Um jeitinho brasileiro consiga aí, mas parece, segundo a informação do jornalista do Coluna do Fla, parece que não vai ter tempo hábil para regularizar o goleiro Andreu, que poderia estrear amanhã contra o Vasco.
E fica à disposição, né, nação? A gente tem o Léo Nanete, que já é o goleiro do Sub-20, que está atuando no Campeonato Carioca. Tem também o Diogo Alves e o Rossi. Mas dificilmente Diogo Alves ou Rossi, eu acho que iria agarrar essa partida. Deve continuar o Léo Nanete. A não ser que o Filipe Luiz coloque aí o Diego Alves ou então o goleiro Rossi para encarar o Vasco nessa quarta-feira. Vamos aqui, nação, seguindo com as informações do Mengão. E olha só aqui, nação, vou trazer agora informação, cara, sobre o Flamengo, que tem o menor aproveitamento de todos os últimos anos com o time de jovens, né, com o time sub-20 no início do Carioca. Esse início de Carioca de 2025 parece que foi o pior da história, iniciando com o sub-20 do Flamengo. Olha só aqui, ó. Com um empate e 2 derrotas em 3 jogos, o Flamengo soma 11,11% de aproveitamento e tem o pior índice de Campeonato Carioca desde 2020, quando o clube começou a competição usando o time formado em sua maioria, né, por jovens da base. Olha só, o melhor começo entre 2020 e 2026 foi em 2023. O melhor começo do Flamengo, utilizando os jovens, os garotos, foi em 2023. Naquele ano, o Flamengo venceu o Audax por 1-0, empatou com o Bangu em 1-1, bateu o Resende por 2-0 e venceu o Botafogo por 1-0, já com alguns jogadores do elenco principal. O aproveitamento foi de 83,3% em 2023, o melhor início do Flamengo utilizando os jovens. Na edição, Lohan chegou a superar Vinícius Júnior e se tornou o jogador mais jovem do Flamengo a marcar um gol no time profissional. Matheus Gonçalves também teve boa atuação. Veja aqui os números dos outros anos, olha só. Em 2020, olha só, 2020, foram 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 53% de aproveitamento. Em 2021, 3 vitórias e 1 derrota. 75% de aproveitamento. 2022, 1 vitória e 1 empate. 66% de aproveitamento. 2023, eu já falei para vocês, né? Foi o melhor ano do Flamengo. 2024, 2 empates, 33% de aproveitamento. 2025, 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate, 33,3% de aproveitamento. Tá aqui, né? Os anos aqui que o Flamengo jogou com os garotos da base, e 2023 foi o melhor aproveitamento, e em 2026 é o pior aproveitamento da base, iniciando o Campeonato Carioca. Muito mal mesmo. A garotada foi muito mal nesse ano, hein, galera? Muito mal mesmo. Galera, agora eu vou trazer informação aqui do mercado da bola. Olha só, Michael, falta pouco, hein? Falta pouco para o Michael se transferir para o Santos. Olha só, Santos aguarda Flamengo para sacramentar a negociação com Michael. Veja o que falta. Olha só que a informação do Renan Moura, jornalista Renan Moura. Santos aguarda apenas o Flamengo para sacramentar a contratação do atacante Michael. As conversas ainda não foram concluídas, porque o jogador exige receber cerca de 2 milhões de reais em luvas do Flamengo. O clube santista já se comprometeu a pagar aproximadamente 4 milhões de dólares ao Flamengo, né? Pela transferência em definitivo do atleta. O Flamengo, por sua vez, manteria um percentual menor dos direitos econômicos em caso de uma futura revenda de Michael. Informação aqui do jornalista Renan Moura. O Michael quer receber 2 milhões de luvas do Flamengo e o Flamengo hesita em não pagar esses 2 milhões para Michael. Cara, é pra você ver o amor do jogador ao clube. O amor do jogador ao clube é isso aqui, galera. É isso aqui, ó. Flamengo paga um salário de mais de 1 milhão por mês a Michael, e mesmo assim ele tá querendo aí, ó, receber aí 2 milhões de luvas do Flamengo para ser transferido para o Santos. Então, falta esse pequeno detalhe aí. Esse pequeno detalhe, pequeno não, né? Grande detalhe, que são 2 milhões de reais que falta ser resolvido entre Flamengo e Michael para ele ser transferido para o Santos. Por 4 milhões de dólares, Flamengo receberia do time paulista. Falta pouquinho para encerrar essa novela aí. E olha só, nação, São Paulo ainda não recebeu proposta oficial do Flamengo por Marcos Antônio e só vai vender se a proposta for irrecusável. Só lembrando que o São Paulo pagou por Marcos Antônio 4,2 milhões de euros.
que o São Paulo pagou, né? No final do contrato, ele exerceu a compra porque bateu as metas e vai exercer a compra, né? Não pagou ainda, vai pagar parcelado 4,2 milhões pelo Marcos Antônio. Olha só aqui, ó, segundo o jornalista Valentim Furlan, do UOL, o Flamengo ainda não formalizou uma proposta oficial por Marcos Antônio ao São Paulo. O clube paulista mantém a posição de que só aceita negociar o volante mediante uma oferta considerada irrecusável. Qual seria a proposta irrecusável que o São Paulo aceitaria? 10 milhões de euros ou mais do que isso? Só lembrando que o jogador vai custar ao São Paulo 4 milhões de euros, né? Será quanto que o São Paulo vai pedir para vender o Marcos Antônio? Vamos aguardar, né? Falta o Flamengo fazer a proposta ainda. Só lembrando que o Alan pode ser incluído nessa compra do jogador, do volante, o bom volante Marcos Antônio do São Paulo. Galera, vamos seguindo aqui, né? Com muitas informações do Mengão. Agora eu vou trazer informação de Lucas Paquetá. É isso mesmo, nação. Olha só aqui, ó. Olha só, galera. Segundo o UOL e a ESPN, o Flamengo topou pagar o que o West Ham pede por Paquetá. São 45 milhões de euros. Segundo o UOL e a ESPN, Flamengo aceitou pagar a pedida do West Ham. Olha só aqui, ó. Flamengo aceitou pagar cerca de 45 milhões de euros por Lucas Paquetá, valor solicitado pelo West Ham para liberar o meia. A negociação avançou no aspecto financeiro, mas ainda esbarra em um ponto decisivo: o momento da liberação do jogador. O clube inglês, né, quer liberar Paquetá apenas no meio do ano, enquanto o Flamengo trabalha nos bastidores para antecipar essa saída e contar com o cria do Ninho o quanto antes, já agora em janeiro. O Flamengo já queria estar contando com Paquetá agora em janeiro, no início da pré-temporada. Paquetá deve se... Só lembrando aqui, ó, nação, a novela continua, mas o Flamengo já deixou claro que está disposto a fazer o esforço financeiro para trazer o meia de volta ao Ninho. Informação do UOL e da ESPN. Flamengo aceitou pagar a pedida de 45 milhões de euros. Muita grana, eu acho que é 281 milhões de reais. Agora, nação, é o seguinte, esse é o impasse. O West Ham quer liberar no meio do ano e o Flamengo quer que libere agora. E olha só, Paquetá foi hoje no CT, só que ele não treinou novamente, é isso mesmo. Olha só aqui, ó, o meia Lucas Paquetá foi ao CT do West Ham nessa terça-feira, dia 20, mas não treinou com o elenco, segundo o jornalista Pablo Rafael Rua. O brasileiro teve novamente uma conversa com o técnico Nuno Espírito Santo e deixou o local logo em seguida. Vale relembrar que Lucas Paquetá já deixou claro à diretoria que não pretende mais atuar com a camisa do West Ham. Para vocês verem, Paquetá tá fazendo a parte dele, mano. Ele tá fazendo a parte dele, tá fazendo um esforço danado para já se transferir para o Flamengo agora no início do ano. É o que ele quer. Tem a Copa do Mundo chegando também. Então Paquetá quer vir jogar pelo Flamengo, se apresentar, jogar bem e ser convocado para a seleção brasileira e ir para a Copa do Mundo. Com isso, ele quer vir agora. Paquetá parece que está com trauma da Inglaterra. Depois daquela parada do processo que rolou contra ele, o processo das bets, lá das apostas, que atrapalhou a carreira dele pra caramba. Paquetá seria vendido por R$500 milhão, 500 milhões de reais, Paquetá seria vendido para o Manchester City. Mas aí a Federação Inglesa entrou na justiça com esse negócio aí de bets e acabou atrapalhando a carreira dele, sinceramente. E olha só, eu acho que Paquetá, quando vier para o Brasil, quando ele estiver já no Flamengo, jogando pelo Flamengo, vai rolar um processo em cima da Federação Inglesa. E vai rolar muito dinheiro pro Paquetá ainda. Pois ele perdeu muito com esse negócio aí de bets, que não provou nada contra ele. Só atrapalhou a vida dele. Foi isso que aconteceu. E seja bem-vindo, é o seguinte, nação. Qualquer momento, Paquetá pode ser anunciado pelo Flamengo. Durante essa semana, a qualquer momento, Paquetá pode ser anunciado no Flamengo. Vamos aguardar. E amanhã tem Vasco e Flamengo. Eu não trouxe a provável escalação, pois ainda o treino está acontecendo nesse momento. Então,
hoje à noite mais tarde, ou então amanhã de manhã eu trago para vocês a provável escalação do Flamengo, que vai enfrentar o Vasco da Gama nessa quarta-feira, às 9h30 da noite. Tamo junto, nação, vou ficando por aqui. Peço a você que se inscreva aqui embaixo no canal, deixa o like aí também, acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!